Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos aqui com você, eu, Alex Duarte, professor de matemática, e o Gilbert Santos, nosso intérprete de Libras, para a continuação do nosso assunto de análise combinatória. Hoje nós vamos ver um assunto chamado combinação. Então a gente já viu arranjo e já viu permutação, ainda não esgotamos esses assuntos. Mas hoje vamos ver a terceira modalidade, digamos assim, que é a combinação. O que é mesmo análise combinatória? É a parte da matemática que está relacionada às contagens, ou seja, a determinar quantas possibilidades existem em um determinado contexto. É isso que nós temos estudado nestas aulas. Ou seja, na figura, o que nós queremos fazer? Pegar N elementos ou objetos, deixando claro que pode ser pessoas, pode ser letras, símbolos, qualquer coisa, e colocar em determinadas posições ou lugares. K posições ou lugares. E aí nós começamos com uma pergunta-chave. A ordem importa? Se a resposta for aham, é um problema de arranjo, que pode ser simples ou com repetição, deixando claro que ainda não vimos todas as possibilidades desse quadro. Arranjo é quando N é maior do que K, ou seja, temos mais elementos ou objetos do que posições. Caso particular do arranjo é a permutação, N igual a K, quando o número de elementos ou objetos é igual ao número de posições. Por exemplo, você tem 5 letras para escolher para colocar em 5 lugares. Ela pode ser simples, com repetição ou cíclica. E se a resposta for a ordem importa, não, é um problema de combinação, que também pode ser simples ou com repetição. E neste quadro nós temos um resumo de todas as fórmulas, mas a gente não vai abordar tudo isso de uma vez. Isso é apenas um resumo que eu estou apresentando sistematicamente, mais ou menos no início e no final de cada aula, ok? Agora, o que é combinação? De acordo com o próprio PET 6. Na linguagem matemática, denominamos combinações de N elementos distintos, tomados K a K, aos conjuntos formados por K elementos distintos, escolhidos entre os N elementos dados. Olha, se falou aí conjuntos, pessoa, o que significa? A ordem não importa. Num conjunto a ordem não importa. Então aqui neste slide eu estou mostrando para você uma comparação. Do lado esquerdo nós temos 6 sequências numéricas diferentes com os números 1, 2 e 3. Olha lá, por favor. A é 1, 2, 3, B é 1, 3, 2. Está na ordem, ok? C é 2, 1, 3 e D é 2, 3, 1. E 3, 1, 2, F 3, 2, 1. Como sequências são todas diferentes, representadas por parênteses. Do lado direito nós temos esses mesmos números representados com chaves. Aí não são sequências mais, são conjuntos. Então, por exemplo, o conjunto G 1, 2, 3 é exatamente igual ao conjunto H 1, 3, 2. E assim por diante. Nós temos 6 sequências diferentes, mas 6 conjuntos iguais. Ok? Aqui eu fiz até para mostrar para você um programa de computador no qual eu insiro as sequências A, 1, 2, 3 e B, 3, 2, 1. E depois eu insiro o conjunto 1, 2, 3 e o conjunto 3, 2, 1. Depois que eu insiro as sequências, eu peço para o computador imprimir, me mostrar na tela, será que A é igual a B? Olha lá embaixo na resposta, falso. A sequência 1, 2, 3 não é igual à sequência 3, 2, 1. Depois que eu insiro os conjuntos C, 1, 2, 3 e D, 3, 2, 1, eu também peço para o computador me mostrar se C é igual a D. E olha a resposta que ele dá, verdadeiro. Ou seja, 1, 2, 3 e 3, 2, 1 são diferentes como sequências, mas são iguais como conjuntos. Ok? Então vamos ver a fórmula da combinação simples. Está aí, ó. Combinação de N elementos distintos tomados K a K é N fatorial sobre K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Esta é a fórmula que nós vamos usar hoje.
Aí eu estou observando nesta outra tela que do arranjo simples para a combinação simples, qual a diferença? A ordem deixa de importar. Portanto, é de se esperar que a quantidade de possibilidades diminua. Né? Se a ordem não importa mais, né, você tinha lá sequências que eram diferentes e como conjuntos elas são iguais. Portanto, você tem menos possibilidades. Eu estou observando aí no slide, então, que a combinação de NK é sempre menor ou igual ao arranjo de NK. Né? Se você comparar a fórmula de um com a fórmula do outro que está aí, a fórmula da esquerda tem um elemento a mais no denominador. Né? Portanto, vai ser menor do que essa quantidade que está à direita. Ok? Vamos ver um exemplo? Em uma empresa trabalham Júlia, Kênia, Laura, Maíra e Noemi. Matemática é engraçado, né? Claro que de propósito eu escolhi os nomes na sequência JKLMN. Uma equipe será formada com 2 dessas 5 pessoas. Calcule quantas possibilidades existem em cada caso abaixo. Na letra A, a equipe das 2 pessoas vai ter uma chefe e uma auxiliar. E na letra B, a equipe é homogênea, não tem hierarquia. Então, na letra A, né, que nós teremos uma chefe, né, e uma auxiliar, está errado aí, tá? Só uma chefe e uma auxiliar, são só 2 pessoas. A ordem importa, né? Quem vai ser a chefe e quem vai ser a auxiliar. Então, nós voltamos naquilo que nós aprendemos. Arranjo de 5 pessoas, das quais eu vou escolher 2, que é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. O denominador ficou 5 menos 2, 3 fatorial. E como é que faz mesmo, Alex? Olha lá. Você vai abrir o 5 até chegar no 3 fatorial, para poder cancelar. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, cortou 3 fatorial com 3 fatorial, ficou 5 vezes 4, 20 equipes diferentes. Mas na letra B é diferente. Aqui eu estou mostrando, né, essas equipes da letra A. Por exemplo, Júlia com Kênia, Júlia com Laura e assim por diante. Observe que a ordem importa. Por exemplo, JK é diferente de KJ. Porque, por exemplo, Júlia é a chefe e K é auxiliar. E na outra, Kênia, né, é a chefe e Júlia é auxiliar. Agora, na letra B, que a equipe é homogênea, a ordem não importa. Então, é combinação. Vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Ou seja, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Abrindo o fatorial de cima, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é simplesmente 2 vezes 1. E o 3 fatorial é repetir no denominador porque vai cortar com o de cima. Então ficou 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. 20 sobre 2 dá 10. Repara que agora nós temos menos possibilidades. Se a gente observar na figura, olha só, foram retiradas daquela figura original aquelas que têm, né, a ordem trocada, porque aqui tanto faz Júlia com Kênia ou Kênia com Júlia. Né? Se não tem chefe e subchefe, a equipe é a mesma. Então, quando a ordem não importa, o número de possibilidades diminui, porque possibilidades que antes eram diferentes acabam sendo iguais, ok? Vai dar uma conta menor, né? Isso é bom. Agora temos a moça aqui perguntando para nós, Alex, mas tem como resolver o item B desse problema sem utilizar a fórmula de combinação? Gente, eu sempre falo aqui com vocês, né, principalmente na aula do Enem, matemática é muita informação. Quanto menos fórmulas você utilizar, melhor, né? Sempre que possível, nós vamos tentar fazer raciocínio, privilegiar o raciocínio em vez das fórmulas, é melhor. Então, como que nós faríamos? Observa, por favor. Nós temos aí em amarelo as 2 posições, a primeira pessoa que nós vamos escolher. Júlia, Kênia, Laura, Maíra e Noemi. Suponhamos que a gente escolheu a Laura para a primeira posição. Então, nós tínhamos 5 possibilidades. Ao escolher alguém para a segunda posição, a Laura não está mais entre nossas escolhas, ela já foi escolhida. Então, nós temos Júlia, Kênia, Maíra e Noemi. Temos 4 possibilidades para a segunda posição. 5 vezes 4, 20. Só que o que essa figura não levou em consideração é que, na letra B, né, Laura e Noemi é a mesma equipe de Noemi e Laura. Então,
É o que está desenhado aí, ó. Se você trocar os nomes, né, permutar, você tem a mesma equipe. Então, esse 20 que a gente obteve aqui, nós temos que dividir pela permutação de 2, que é 2. 20 dividido por 2 dá 10. Conclusão, combinação simples é simplesmente o arranjo de NK dividido pela permutação, ou seja, você está pegando aquele caso em que a ordem importa e dividindo pelas permutações para você dar essa informação que a ordem não importa mais. Aí você vai chegar na fórmula da combinação NK, que é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Vamos fazer alguns exercícios então, agora que a gente já entendeu os conceitos, já vimos um exemplo, 2 exemplos. Exercício resolvido 1, inspirado no PET. Nós temos aí 7 pontos em cima de uma circunferência A, B, C, D, E, F, G. Pergunta: quantos triângulos distintos podem ser formados usando 3 desses pontos de cada vez? Claro, né, gente? Se é triângulo, são 3 pontos, né? Resolução. Vamos observar que a ordem não importa. Por exemplo, os triângulos aí, ó, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA são todos iguais, né? A ordem não importa, né? A escolha dos vértices vai dar o mesmo triângulo. Então, é um problema de combinação. Temos ali a combinação de 7 pontos, nós vamos escolher 3 de cada vez. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial, que deu 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Em cima eu vou parar no 4, tá? Para cortar embaixo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. No denominador, o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 e o 4 fatorial que estava lá cortou com o de cima. Gente, observa nessa fração aí, ó, que interessante, né? 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Você tem o mesmo número de fatores, tá? Não é coincidência. O 6 em cima corta com 3 vezes 2 vezes 1 embaixo, ficou 7 vezes 5, 35 possibilidades de fazer esses triângulos. Aqui eu fiz uma tabela para você observar todas as 35 possibilidades, né? Se você seguir aí pelas colunas, eu coloquei em ordem alfabética. Estes são os 35 triângulos possíveis. Só que agora, exercício resolvido 2, que também tem algo parecido no PET, nós vamos usar novamente 7 pontos para fazer triângulos, só que 3 desses pontos que eu representei aqui na cor vermelha estão na reta R e os outros 4 estão na reta S, que é a reta azul, né? As retas são concorrentes num ponto que não é nenhum desses pontos que nós vamos pegar. Pergunta: quantos triângulos distintos podem ser formados usando 3 desses 7 pontos de cada vez? Pessoa, muito importante, qual que é a diferença entre esta situação e a situação anterior? Porque, novamente, nós temos 7 pontos para escolher 3 para formar um triângulo. Novamente, a ordem não importa. Mas observe que eu não posso escolher, por exemplo, os pontos A, B e C ao mesmo tempo, porque eles estão alinhados na reta R. Eles não formam um triângulo. Da mesma forma, eu não posso escolher todos os 3 pontos na reta S, por exemplo, D, F, G, também não forma triângulo. Isso não acontecia no caso da circunferência, no qual a gente nunca tinha 3 pontos alinhados. Então aqui eu, entre aspas aqui na minha representação, eu não posso escolher 3 pontos da mesma cor, porque não vão formar triângulo. Então é o que eu estou dizendo aqui, ó, 3 pontos da mesma cor não formam triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Uma técnica comum da análise combinatória. A gente calcula todas as possibilidades e depois desconta as que a gente não quer. Uma que é o triângulo ABC, na reta vermelha, e os outros não triângulos da outra reta são DEF, DEG, DFG e EFG. Então, calculando todas as possibilidades, menos as formadas somente por pontos vermelhos, menos as formadas somente por pontos azuis. Alex, não precisava colocar combinação, né? Nós já contamos, sim, mas eu coloquei aqui para a gente ver a lógica lá, ó. Combinação de 7, 3, menos combinação de 3, 3, menos combinação de 4, 3. Fazendo as contas, né, cada um deles usei a fórmula de análise combinatória da combinação, né, tanto para o branco como para o vermelho, como para o azul.
Na última linha aí eu só, né, resolvi os parênteses. E podemos começar a simplificar, né? Aqui eu uso aquela técnica sempre de um slide para o outro, eu repito a linha anterior para a gente ver. Então é abrir os fatoriais na conta aí na cor branca, no vermelho deu 3 fatorial sobre 3 fatorial e no azul deu 4 fatorial sobre 3 fatorial. A fração vermelha, né, o numerador igual ao denominador, vai dar 1, que era o que a gente já esperava, né, que representa lá o triângulo ABC. Na conta que está na cor azul, vai cortar 4 vezes 3 fatorial com 3 fatorial, corta o 3 com 3 fatorial. Os 4 triângulos que estão aqui são exatamente aqueles que a gente já falou, ó, estão sendo eliminados DEF, DEG, DFG e EFG, que são exatamente os que, né, as combinações de pontos que estão unicamente na reta azul, ok? Então, tudo coerente da gente, a fórmula, o raciocínio, tudo tem que cair no mesmo ponto. Então, a gente teria lá o total de 35 triângulos, né, que era aquela resposta quando era circunferência, temos que eliminar 1 e temos que eliminar 4. 35 menos 1 menos 4 deu somente 30 triângulos agora, ok? Bom, agora um exercício resolvido um pouco diferente, mas que costuma cair no Enem inclusive, cair em concurso. Em uma empresa aérea, um chefe escolheu N pilotos, né, um valor desconhecido, para formar pares de pilotos, tendo formado 45 pares diferentes. O chefe não fez distinção entre comandante e primeiro oficial. Isso aí, gente, é o que a gente chama vulgarmente de piloto e copiloto do avião, tá? O nome oficial é comandante e primeiro oficial. Determine o valor de N, ou seja, quantas pessoas será que o chefe tinha disponíveis que na hora que ele foi fazer as combinações, deu 45. Por que eu estou falando combinação? Se o chefe não faz distinção entre quem vai ser o comandante e o primeiro oficial, a ordem não importa. Então montamos uma equação. Combinação de N 2 a 2 tem que dar 45. Coloquei na fórmula. Vamos lá. N fatorial sobre 2 fatorial, N menos 2 fatorial igual a 45. Nossa, Alex, deu uma equação envolvendo fatorial? Deu. Calma. Em cima eu fui abrindo, né? Para trás, olha lá, N vezes N menos 1, que é o anterior, vezes N menos 2, fatorial. Parei aí, porque vai cortar com N menos 2 fatorial embaixo. O 2 fatorial do denominador virou 2 vezes 1. Depois da simplificação ficou N menos 1 sobre 2 igual a 45. O que podemos fazer agora? Operação inversa. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Fazendo a conta, N menos 1 igual a 90. Fazendo a distribuição, né, vulgo chuveiro, N menos 1 deu N ao quadrado menos N, igual a 90. Passo 90 para a esquerda, invertendo a operação. N ao quadrado menos N menos 90 igual a 0. Olha, equação do segundo grau, que, né, todos nós sabemos fazer. O A vale 1, o B vale menos 1, o C vale menos 90. O delta é B ao quadrado menos 4AC. No caso, o delta deu menos 1 tudo ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 90. O delta deu 361. Lembra da fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que no caso deu 1 mais ou menos 19 sobre 2. Nós temos então, ó, se a gente subtrair primeiro 1 menos 19 menos 18 por 2, menos 9. Joga fora essa solução, né? Não tem jeito de você ter menos 9 pilotos. Somando 1 mais 19, 20 por 2, 10. N igual a 10. Então, na verdade, o chefe da companhia tinha 10 pilotos para escolher equipes com 2 pilotos, nos quais a ordem não importava. Ok? Bom, aqui estamos fazendo, então, sempre naquela nossa revisão, né? Análise combinatória, você está distribuindo N elementos ou objetos em K posições ou lugares. Você vai se perguntar se a ordem importa, sim ou não, para decidir entre arranjo ou combinação. Se for um arranjo, você vai comparar o N com K, para você decidir se você vai cair no caso particular da permutação. E aqui estou apresentando novamente o conjunto de fórmulas que nós estamos vendo, um caso de cada vez, ok? Estas são as nossas referências. Muito obrigado por você ter estado conosco
até agora. Até a próxima aula.